Salve, salve pessoal, tudo bem? Aqui é o Daniel, desenvolvedor e implementador do programa Loca-Roupas, e vamos a mais uma videoaula do nosso curso de implementação do Loca-Roupas na loja. Antes de mais nada, se inscreve no canal aí para receber as notificações cada vez que colocamos um vídeo novo no canal. Você vai receber um e-mail, vai ser notificado por e-mail aí que tem novidade, beleza? Se inscreve no canal aí então. Só clicar aqui no linkzinho do inscreva-se já para se inscrever. Muito bem. Então, continuando com o nosso curso de implementação do programa Loca-Roupas na loja, nós já tivemos várias aulas aí. Então já vimos sobre o usuário do sistema, organização das roupas, alguns preparativos para alugar, cadastro de meta de faturamento, desconto, personalização do contrato de aluguel, o processo de aluguel de roupas em si, né? O locar roupas. Então nós vimos. E aí, dando continuidade, hoje nós vamos falar sobre a retirada e devolução das peças da, do aluguel, tá? Então vamos lá, então. Bom, o processo de aluguel, ele é um processo que a gente faz toda hora. E o processo de retirada e devolução também. É um dos principais processos da nossa loja de aluguel de roupas, né? Então, quando o cliente faz o aluguel, depois, numa determinada data, ele vem retirar esse aluguel. Isso varia de loja para loja. Então, depende do que a loja aluga. Geralmente, se a loja aluga vestido de noiva, a noiva ela aluga o vestido um ano antes do casamento, né? Ou mais, às vezes. Né? Um ano e meio antes do casamento, a noiva já está querendo saber, vendo o vestido e alugando, e aí começa os processos de ajuste e prova até a data do vestido, até a data do casamento. Madrinhas e mãe da noiva também, festas também. E então, às vezes, a data de aluguel ela está bem distante da data da retirada. Então, a Lacopos vai te ajudar justamente a fazer essa gestão do que naquela semana tem retirada. Então, por mais que para o cliente ele possa estar muito longe da data de retirada, para a loja não. Por quê? Porque a loja tem um ciclo, toda semana tem retirada e devolução. Aí dias de quarta, quinta, sexta e sábado são dias, né, de retirada para o final de semana e para os eventos do final de semana e assim por diante. E aí lá na segunda, terça vem as devoluções das roupas, né? É bem assim. Então vamos ver um pouquinho mais sobre esse processo da retirada, né? As retiradas de semana, o processo da retirada do sistema. Nós vamos falar um pouquinho do processo de devolução e um cadastro de extras que nós temos no sistema, para que serve. Então, o processo de retirada ele é bem daquele estilo assim. É quando a gente vai fazer a verificação se todas as roupas que o cliente alugou estão disponíveis ou estão preparadas para que ele leve. Então, algumas lojas têm um procedimento tipo na segunda ou terça-feira tirar um relatório de retiradas da semana para saber qual cliente vem tirar o que na semana e então já preparar, né, as roupas numa área específica de retirada, ou se você tem de repente uma sacola customizada com a logo da loja, uma sacola um pouco maior para colocar o vestido, colocar sapato, colocar bolsa, colocar o terno ali. No caso do terno tem geralmente o bolsão do terno, o vestido também tem, mas enfim, né? O que precisa fazer antes? Precisa saber quais roupas vão ser retiradas. Tem que ver se a roupa está certa, está lavada, tá pronta para ser retirada. Se a produção já terminou, se for primeiro aluguel, ou se o ajuste já terminou. Isso a gente tem como ver no sistema. Mas aqui hoje na videoaula nós vamos focar na retirada e na devolução, que é aquele processo de dizer que foi retirado e naquele processo de dizer que foi devolvido. Tá? Uma coisa importante é que na hora de marcar a roupa como retirada no sistema, o Loca-Roupas automaticamente vai fazer a baixa do saldo de estoque daquela peça. Então, se aquela peça no cadastro, você disse que você tem uma peça daquelas, então o saldo vai estar 1. Quando marcou que retirou a peça, o Loca-Roupas vai lá e vai colocar 0 no saldo daquela peça. Então, aquelas peças que não estão na loja, não estão em casa, vão estar com saldo 0 ou menos
o valor de peças que tem no total. O processo de retirada, então, diminui o estoque. E aí tem uma telinha que a gente vai ver na prática depois, o trabalho nela, que é onde a gente marca quanto foi alugado, quantas peças foram alugadas, foi retirado e quantas peças foi retirado, se foi retirado tudo ou não. Então, é uma telinha que marca então a quantidade se for igual a alugado. E o processo de devolução é aquele processo que depois do evento, na segunda, terça-feira, o cliente traz de volta a roupa e você vai verificar se todas as roupas que foram retiradas elas estão sendo devolvidas. Então, no processo de retirada, o que a gente faz? A gente faz a verificação se tudo que o cliente alugou está ali para ser retirado. Então, é marcado esse aqui foi retirado, esse aqui foi retirado, esse aqui foi retirado, esse item aqui foi retirado. E aí o local salva que aquelas foi retirada. A gente imprime um documento chamado protocolo de retirada, que é um documento que prova quais os itens foram retirados e pega a assinatura do cliente. E depois, esse protocolo de retirada nós vamos usar na devolução para verificar se tudo que foi retirado está sendo devolvido, fazer essa comparação. Isso tem no sistema, ou você pode manter o protocolo de retirada registrado, armazenado ali, num lugarzinho à mão, para quando o cliente voltar você só dá de mão no protocolo de retirada e faz a comparação. Até para ficar mais fácil a agilidade ali na hora de retirar, de devolver. Então o local-roupas ele vai fazer o quê? Ele vai te ter ali a quantidade de peças é quanto foi alugado. Se foi retirado tudo, ele vai marcar um Vzinho, quanto foi retirado. O devolvido, ele vai marcar um Xzinho se não foi devolvido ainda, está aguardando devolução. E a quantidade devolvida é quantas as peças tocadas foram devolvidas, retiradas foram devolvidas. Então você vai ter essas três comparações. Quanto foi alugado, quanto foi retirado e quanto foi devolvido, se foi devolvido tudo. Processo super simples. Nós temos o aluguel, a retirada, é quando o loca-roupas diminui o estoque. Aí o cliente vai para o evento, devolve a peça, o loca-roupas soma a peça no estoque e a peça fica disponível para alugar de novo. Ou um outro lugar se inicia. O cadastro de extras é assim, algumas lojas elas emprestam produtos, emprestam itens. Esses itens não precisa controlar estoque, não precisa atribuir valor neles. Esses são extras. É um cadastro que a gente tem no Loca-Roupas. Se aquele item precisa ter preço, precisa ter quantidade de estoque controlada, ele vai no cadastro de produto. Roupas barra produtos, aquele cadastro que a gente tem lá no normal, padrão. Se é um item que ele é emprestado, a gente só precisa fazer uma verificação de devolução dele, ele é um cadastro de extras. Ele é um extra que a gente pode adicionar na hora de retirar lá mesmo. A gente consegue colocar o extra, tá? O cadastro ele fica no administrativo, extras, cadastro de extras. Bem simples o cadastro, não tem mistério. Na hora que a gente está retirando as peças, o cliente pode dizer, no caso ali, a noiva vai alugar o vestido, ela está levando o sapato, e aí ela pergunta, escuta, tu não tem uma almofadinha para colocar as alianças? Aí, se a loja tiver, não, tem, a gente empresta. Ó, tá aqui. E aí simplesmente adiciona aquele item como um extra para ser devolvido depois, porque vai impresso no protocolo de retirada e depois a gente faz a verificação no protocolo de devolução. O local-roupas ele já vai com alguns cadastrados por padrão, já vai ali almofada, anel, bolsa, brinco, colar, sapato, tiara, mas você pode tirar e pode colocar outros ali conforme a sua necessidade. Beleza, pessoal? Então, o processo é bem simples mesmo. Na prática a gente vai ver mais detalhes. Eu vou detalhar um pouquinho mais, até porque é um vídeo de implementação. Eu vou dar alguns detalhes a mais no vídeo da prática, né? Na parte prática do treinamento. Tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá. Vamos na massa. Muito bem, então, para o nosso processo de retirada e devolução, nós temos que entender o seguinte. O Loca-Roupas, ele vai te facilitar encontrar o aluguel do cliente da melhor forma possível. Então, por exemplo, assim, se você está na loja e chega um cliente agora ali e ele diz, eu vim retirar minha roupa, você vai perguntar, tá, qual é o nome do cliente, ou qual é o seu nome, né? Ou qual é o nome de quem alugou.
Aí o cliente vai falar, meu nome é Adriano, por exemplo. O que você vai fazer? Você vai vir aqui no buscar aluguel por cliente, vai colocar o nome, e ali você vai colocar o nome, clica em localizar, vai achar o nome dela, vai clicar em selecionar e sair, e aqui vai mostrar todos os aluguéis que ela fez. Se foi a primeira vez que ela alugou, ela vai ser vai ter uma linha só. Mas aqui o Loca Roupas ele vai fazer o que? Ele vai ordenar os aluguéis do cliente. O último aluguel que ela fez sempre vai ser o primeiro. Tá? Os últimos aluguéis sempre vão ser os primeiros ali listados para ficar mais fácil de encontrar. Encontrou o aluguel? Basta clicar aqui no retirar/devolver para abrir a tela de retirada dos itens daquele cliente. Sempre lembrando que o cliente vai chegar, você vai atender um de cada vez, né, para poder dar a atenção que ele merece, ok? Bom, cada aluguel ele tem um código. Se você for ver aqui, você vai ver a primeira coluna código aluguel. Esse código, o Loca Roupas atribui a cada aluguel que você cadastra. O Loca Roupas define um código para ele. Esse código é único, não se repete para nenhum outro aluguel. E ele aparece no contrato de locação. E se a cliente chega com o contrato de locação, você vai olhar o contrato de locação, vai ver o código do aluguel. E o que você pode fazer? Você pode simplesmente vir aqui no terceiro botão, abrir aluguel por código, digita o código do aluguel do cliente e pronto. Vai abrir o aluguel, até você já consegue ver a negociação, se o cliente tem que pagar alguma coisa. E você vai vir no botão retirada para abrir o processo de retirada. Então é importante porque a primeira coisa que você vai fazer é buscar o cliente, buscar o aluguel, encontrar o aluguel no cliente. Outra coisa também, você pode fazer o seguinte. Você pode perguntar para o cliente quando que é o evento. Ah, para quando que é teu evento? Ah, para tal dia. Aí você vem aqui na aba financeiro, aluguel por data de evento. Aí você coloca o período, escolhe um período, coloca o dia do evento do cliente e aí vai listar todos os clientes que tem aquele aluguéis para aquele período. Tá? Então essas são situações que ocorrem, que a gente vem para retirar. Mas se você é precavido e quer já saber de antecedência as coisas, o que você vai fazer? Na segunda-feira ou na terça-feira, você vai vir aqui no menu Relatórios, Controle de Entrega de Roupas. O que é esse relatório? Esse relatório ele serve para quê? Ele serve para montar a nossa agenda da semana. Ou seja, naquela semana, o que eu tenho de cliente que vai vir ver as roupas, ou vai vir provar, ou vai vir retirar roupas. Então, você pode vir aqui no menu Relatórios, Controle de Entrega de Roupa, e aqui você vai colocar o início da semana, e aqui você vai colocar o final de semana. Eu vou colocar aqui até no caso sábado. Essa semana aqui começou 23 na segunda e 28 é o sábado, então onde tem as festas, enfim. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar em buscar e o Localbus vai me listar as roupas que eu tenho na semana, os aluguéis que eu tenho na semana, tanto para o cliente quanto por roupa. Então mesmo que eu tenha, por exemplo, um aluguel e nesse aluguel tenha várias roupas, elas vão ser listadas nesse relatório. Por quê? Porque eu posso usar esse relatório para fazer uma verificação. Ah, o vestido código tal está pronto, está na arara para ser retirado, já foi passado, já foi lavado, né? Se o vestido, se você é uma daquelas lojas que, por exemplo, a cliente faz o aluguel do vestido de festa, de noiva, e aí ele sai da arara, vai para um lugar disponível lá no fundo da loja que não é mais para ninguém usar. O que eu preciso fazer? Eu preciso ir lá buscar, deixar prontinho para quando o cliente chegar tá tudo pronto para ele retirar. Não precisa estar buscando na loja onde é que está esse vestido, tá? Então esse relatório vai te ajudar nisso. Por quê? Porque você vai buscar aqui, ele vai te listar as datas que nós temos na semana e vai organizar prova e retirada. Então, por exemplo, ele vai listar data, o código da roupa, o cliente, a descrição e ele vai marcar um tracinho. Esse tracinho significa que nesse dia ele vai provar. Se o tracinho está na coluna retirada, significa que nesse dia ele vai retirar. Tá? Só que esse tracinho ele também pode ser substituído por uma hora.
Se você marcou uma hora com o cliente, a hora que ele vai vir, você vai colocar no aluguel dele e vai informar aqui. Por exemplo, aqui ó, eu vou abrir aqui o botão, vou clicar no botão abrir aluguel para abrir aquele aluguel ali. E na prova eu vou colocar aqui 15 horas. Não vou imprimir comprovante. Ó, o que ele fez? Ele marcou aqui, ó, tirou o tracinho e colocou a hora. Então eu sei que no dia 23, o senhor José Antônio vai vir às 15 horas e ele vai provar dois vestidos, duas roupas, o terno e o vestido de noiva. Compreende? Então você vai ter essa noção. Quando você mandar imprimir esse relatório, o que ele vai fazer? Ele vai organizar por dia cada atividade que tem naquele dia. Então, na segunda, esse relatório aqui, se você imprimir na segunda, você vai saber. Bom, então hoje, no dia 23, eu tenho o seu José Antônio, ele tem essas roupas para provar. Será que elas estão prontas? Eu vou lá ver. Aí vai lá, olha, as roupas estão tudo pronto. Ok. Alguns imprimem essa agenda e deixam para o atendente. Quando o cliente chega na loja, ele vai falar com o atendente vai consultar na agenda. Ah, estava agendado mesmo. Pode passar aqui, vou olhar as roupas, né? Então, no vídeo que nós fizemos na aula sobre cadastro de usuários, acho que se não me engano na segunda aula, eu falei um pouquinho sobre o layout da loja. Então, essa folha ela pode ficar com a primeira pessoa que atende o cliente. Pode ficar com essa primeira pessoa. Justamente para ficar controlando ali quem que vestido. Porque se o cliente chega e ele quer alugar um vestido, ele vai talvez esperar um atendente que esteja atendendo um outro cliente que está alugando. Agora ele vem só para retirar, ele não precisa ficar esperando, pode ter alguma pessoa específica para fazer essas retiradas. É como se fosse um processo de expedição. Ele chega para retirar, ok, passa aqui, faz o processo de retirada, dispensa ele, né, e passa para o próximo cliente. Então, vai saber durante a semana como é que vai ser. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, o que é retirado e o que é prova. Outro relatório que pode ser usado também é aqui no meu relatórios retiradas, roupas por data retirada. Então você sabe, dentro daquele período, quais as roupas que precisam estar preparadas para a retirada. E aí aqui, além de ter uma listagem das roupas, nós temos, por exemplo, a fase de produção. Que se são roupas que merecem ajustes, ela pode estar marcada aqui como pronta para retirada. Ou aguardando prova, aguardando ajuste. Aí você vai ver, tá, mas essas roupas que estão aqui aguardando prova, tá na semana já do cliente retirar. Por que ela está aguardando prova? Vou ver o que acontece isso. Então, existe aí uma questão de gestão das roupas também, né? Se a roupa ela tinha um ajuste a ser feito, ela está numa fase lá que marca que aquele ajuste já foi feito, enfim. Aí você pode até filtrar aqui, eu quero todas as roupas que estão prontas para retirada. Significa que alguém já preparou elas, já revisou elas. E eu posso imprimir esse relatório, ou agrupado por tipo de roupa, ou agrupado por fase, depende da necessidade. Mas enfim, então nós temos esses relatórios, essas possibilidades de encontrar o aluguel e de fazer a gestão das roupas que vão ser retiradas. Aí o cliente chegou na loja, então a gente fez aqui. Eu já marquei aqui alguns aluguéis para essa semana para retirar. Ó, eu tenho esse aluguel aqui, eu vou abrir o aluguel para retirar. Então, quando eu abro o aluguel para retirar, vai acontecer o quê? Vai acontecer que as roupas do aluguel vão ser listadas aqui, quantas peças foram alugadas de cada uma. Se foi retirado, vai estar zerado. Se for devolvido, vai estar zerado, porque o processo ainda não começou. Então eu vou começar a verificar se aquelas roupas estão todas ali. Por exemplo, aqui no nosso aluguel de teste, nós temos o quê? O vestido de festa 1, o vestido de festa 4 e o terno 3. Está tudo aqui? Ok. Então, nesse momento, eu posso fazer o quê? Se eu já implementei um código de barras, uma etiqueta com código de barras nas roupas, eu vou deixar o cursor piscando ali onde ele está, no botão Informe o código da roupa. Vou marcar a operação como retirar, a função somar. Depois eu vou explicar o porquê.
quantidade eu vou deixar 1 e uniforme o código da roupa piscando. E aí eu vou simplesmente passar o leitor na etiqueta com o código de barras na roupa, tá? Eu estou usando aqui um código de barras, um leitor de código de barras muito simples. Depois eu até posso colocar o modelo dele. Vou colocar o modelo dele na descrição aqui embaixo do vídeo. Você pode olhar a descrição aqui embaixo para ver qual que é o modelo que eu estou usando aqui. É um modelo bem simplesinho, bem baratinho. Só precisa ler o código de barras. Ah, e outra coisa, pessoal. O leitor de código de barras, ele não tem estéreo. O Localpass aceita ele. Mas qual que é o funcionamento dele? Ele é um cabo USB que vai na USB do computador. E ele simplesmente lê o código, interpreta os números e cola no campo ali. Né? Então, se eu abrir o bloco de notas e ler, vai aparecer ali o código, tá? Que eu estou lendo. Então, o que eu preciso fazer apenas? Pego e passo o leitor nas roupas. Se eu não tenho leitor, o que eu posso fazer? Eu posso digitar o código à mão e dar um Enter. Vai dar na mesma. É o mesmo procedimento. Digita o código e dá um Enter. Eu vou passar aqui agora no 1004 e aí ele vai marcar as roupas como retiradas. Viu que fácil? Se eu tivesse quantidade de peças, se eu tivesse mais de um, eu ia passar em cada uma para retirar cada uma. Né? Ah, mas eu não quero ter que passar em cada uma. Beleza, você clica ali no botão quantidade, informa quantos, você vai ler e passa uma vez só, que nem caixa de supermercado. Passa uma vez só e não precisa passar um por um. Tá? A função ali, onde nós temos a somar, ele soma, ele soma a quantidade ao retirado do campo. Lá, o campo retirado, no caso. Retirada marca o processo que eu estou fazendo, eu estou retirando. Devolver marca o processo de devolver. E a função somar, soma. Se eu li um item aqui, eu quero tirar ele, o que eu vou fazer? Eu vou marcar diminuir, vou clicar no campo e vou passar o leitor. O que ele vai fazer? Ele vai diminuir a quantidade retirada lá para deixar zero. Isso aqui é para desfazer, né? Caso tenha feito uma leitura errada, eu desfaço essa leitura. Tá? O soma faz isso e o diminuir faz isso. Tá? Importante o quê? O cursor estar piscando no campo informe o código da roupa. Tem que estar piscando um cursorzinho ali para dar certo. Tá? Feito então a verificação das peças, eu tenho que o cadastro de extras. Eu vou, conforme a gente viu na teoria, na parte teórica, o cadastro de extras serve justamente para a gente emprestar uma peça. Então, se eu quero registrar algum extra dentro do aluguel, eu vou clicar nesse botãozinho aqui, mostrar extras. E aqui vai aparecer o cadastro de extras aqui do lado e aqui o que tem no aluguel. Eu simplesmente vou adicionando aqui, ó. Clique em adicionar, adicionar, adicionar. Se eu quiser retirar, eu clico no item, remover, clico no item, remover. Tá? Aí depois o que nós vamos fazer? Depois que está tudo pronto, as retiradas, todos os itens estão registrados no sistema, eu vou imprimir um protocolo de entrega. O que é o protocolo de entrega? É um documento que vai ser listado o que está sendo levado pelo cliente. Tá? E aí ele assina, você assina, rasga no meio, uma via fica com ele e outra via fica com você. O que é essa parte branca aqui no meio? Essa parte branca você pode colocar algumas cláusulas ali. Se você quiser colocar um texto ali explicativo, devolver, não pode devolver com mancha, não pode, enfim. Você pode colocar aqui a descrição. Para você colocar a descrição aqui, você precisa fazer o quê? Você precisa vir aqui no menu administrativo, dados da loja, informações da loja, cláusulas de retirada. Digita um texto corrido, texto simples, texto corrido ali, salva. Quando você for imprimir o protocolo de entrega vai aparecer aqui o texto que você cadastrou lá.
Tá, beleza? Bom, nós temos dois modelos de protocolo de entrega. Um é o protocolo de entrega completo e o outro é o protocolo de entrega normal. Qual a diferença de um para o outro? A diferença é que o protocolo de entrega completo, ele exibe todos os itens independente de ter sido retirado ou não. E o protocolo de entrega imprime somente aqueles itens que foram marcados como retirado. Vamos fazer um exemplo? Eu vou clicar aqui em diminuir, vou clicar no cursor e vou tirar ali o primeiro item. Tá. Você vai ver que tem dois itens marcados como sim e um como não. O protocolo de entrega vai filtrar somente os dois itens que estão marcados como sim. E o protocolo de entrega completo vai colocar todos. O quadradinho aqui é para marcar com a caneta. Tá? Vou fazer mais uma verificaçãozinha ali com a caneta. Uma você coloca no cliente, uma você coloca no sistema e depois você pode marcar também a caneta ali, todos. Esse é o protocolo de retirada. É um documento que comprova que o cliente veio e tirou aquele item e então está registrado. Muito bem, fim do processo. Demorei um pouquinho aí, uns 10, 15 minutos para explicar, até porque eu dei uma detalhada a mais, mas ele é bem prático no dia a dia. Chegou o cliente, você vai abrir o cadastro dele, marcar os itens e dispensar o cliente. Tá? O cliente veio para devolver, mesmo processo. Pego o nome ou o código do cliente, abro o aluguel dele, e aí você vai marcar devolver aqui. E clica ali e eu vou fazer um exemplo aqui, ó. Eu não vou passar o leitor, vou digitar e vou dar um enter. Viu como marcou devolvido ali, ó? Claro que se você tem um leitor e um código de barra já implementado nas roupas, vai ficar mais fácil de você fazer a verificação. Tá? Nós temos um vídeo específico sobre a organização das roupas, onde eu falo um pouquinho mais sobre a organização das peças, das roupas, os tipos. E nós temos um artigo no blog também que fala sobre 3 maneiras, 3 soluções para etiquetar, codificar as roupas. Pesquisa no blog lá, locaroupas.com.br/blog. Pesquisa por 3 soluções, você vai encontrar um artigo lá muito interessante sobre isso, inclusive com a indicação de um parceiraço nosso que produz essas etiquetas aí, que são termocolantes, aí que você coloca a etiqueta na roupa, passa com ferro de passar, a etiqueta fica coladinha na roupa ali, sem pinicar, não sai com a lavagem, pode lavar 200, 300 vezes que não sai a tinta da roupa, da etiqueta ali, tá? Bom, você viu aqui então que eu coloquei aqui quantidade de peça, quantidade de retirada, quantidade de envolvido. Ok, fim do processo. A almofada foi retirada, está aqui, foi devolvido. Beleza? E aqui então eu posso optar. Eu imprimo um protocolo de entrega novamente, ou eu pego o protocolo de entrega que o cliente está na mão dele e carimbo, faço um carimbo específico para isso, carimbo, assino e deu. Ou eu simplesmente marco aqui adicionar carimbo de devolvido na impressão, clico aqui, imprimo um protocolo de entrega de novo, só que a diferença é que ele vai vir marcado como devolvido, imprime, aí assina, coloca a data, rasga no meio, uma via para o cliente, uma via para você, fim do processo. Aí ele sai com uma via de que foi devolvido. Aí você vai ficar com 2 vias, uma de quando ele retirou e outra de quando ele devolveu. E o cliente também, ele vai ficar com uma via de quando retirou e uma via de quando devolveu, no caso dele também. Tá? Então, esse é o processo de retirada e devolução. Muito simples, sem mistério, tranquilíssimo de fazer. Tá bom, pessoal? Bom, aí depois disso, tem a questão da gestão da roupa. Que roupas eu tenho para o evento, que roupas eu tenho para retirar essa semana, quais as roupas que ainda falta devolver. Nas roupas que faltam devolver, a gente tem o relatório aqui por devoluções, relatório de devoluções, onde a gente marca aqui, por exemplo,
na semana as roupas que têm data de devolução marcadas para aquela semana, para aquele período. E aqui ele vai listar não só as roupas, mas também vai listar os itens. Os itens que precisam ser devolvidos. Então aqui, por exemplo, o aluguel 36 está sendo listado aqui. E aqui eu posso filtrar. Eu quero somente retirados e não devolvidos. Ou seja, eu só quero aquelas roupas que foram retiradas e ainda não foram devolvidas. Tá? Ou eu quero filtrar somente as que foram devolvidas. Elas já foram retiradas, mas ainda não foi devolvido. Então, no caso aqui, eu marquei as devolvidas. Então, apareceu aqui o meu aluguel que eu fiz a devolução. Eu posso imprimir para ter a lista das roupas que foram devolvidas. Ok, essas informações importantes também vão ser exibidas aqui. Ó. Menu relatórios, exibir informações importantes. Vai habilitar esse campinho aqui, essa opçãozinha aqui, que diz aluguéis com provas hoje, aluguéis com retirada hoje, aluguéis com devoluções hoje. Então aqui você também pode ter a noção. A diferença é que aqui ele te diz hoje, tá? E aqui no relatório você pode colocar o período. Pode ver daqui para frente, para trás. Enfim, eu quero daqui a 3 dias. Vai, ele coloca o período daqui a 3 dias, ele vai listar. Aqui ele vai te dar somente a retiradas e devoluções de provas do dia. Então esse é o processo de retirada e devolução que a gente tem no Laca Roupas. Eu agradeço a sua atenção, agradeço você ter visto esse vídeo. Acompanhe nosso treinamento. Muito em breve teremos outros vídeos, vamos falar de outras coisas no sistema. Primeiro uso, fluxo de caixa, relatórios gráficos e assim por diante. Ok? Então por isso inscreva-se no canal e não perca os próximos vídeos. Pela sua atenção, muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo.